Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Uma pessoa de esquerda pode ser monarquista, apoiar a monarquia no Brasil, a restauração da monarquia no Brasil? Posso dizer que sim, e eu vou provar para você que está assistindo aí que um esquerdista pode ser monarquista. Então nós vamos pegar aqui a base do movimento monárquico, que é a monarquia constitucional parlamentarista democrática. Esta é a monarquia que sempre existiu no Brasil desde a época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel. Sempre a monarquia foi exatamente isso. Tinha parlamento, tinha eleições, sempre teve tudo. Então vamos primeiro analisar a monarquia como um sistema. Então nós temos aqui o poder executivo, que tem chefia de Estado. Essa é a maior característica de uma monarquia. Parlamentarista é dividir o poder entre chefia de Estado e chefia de governo. Então, numa monarquia se divide a chefia de Estado e a chefia de governo, que era exatamente o que exercia duplamente pelo presidente. Então, presidente na República, as duas funções, ok? Então, o que faz o chefe de Estado? O chefe de Estado, vamos pegar aqui a outra cor, chefe de Estado. O que faz o chefe de Estado? Representa seu povo no exterior, fiscaliza os três poderes, e além de fiscalizar os três poderes, ele representa seu povo no exterior, fiscaliza os três poderes e ele é guardião dos valores de uma nação. Então é isso. O que seria a esquerda e a direita? São invenções da República, porque na época da monarquia, no Brasil, não existia a esquerda e a direita. Existia o conservadorismo e o liberalismo. Então, podemos dizer aqui, fazendo mais um espaço aqui do nosso esquema, que a chefia de governo pode ser exercida
pela direita e pela esquerda. O que é a chefia de governo? É quem governa o Brasil ou uma outra nação qualquer. Quem seria o chefe de governo? Seria o primeiro-ministro. O primeiro-ministro o que seria o primeiro-ministro? Então, o primeiro-ministro é o parlamentar mais votado. Certo? Primeiro-ministro é o parlamentar mais votado. Então, nós temos aqui o parlamento, certo? Nós temos aqui embaixo, vamos destacar com uma outra cor, preto, e vamos dividir aqui então nós temos aqui a população e nós temos aqui os partidos políticos. Então o que acontece? Os partidos políticos, eles escolhem quem são os candidatos. Faz uma pré-seleção, cada partido político tem os seus critérios para concorrer às eleições para o Congresso Nacional. Que na monarquia é chamado parlamento, certo? Então, para você ter um chefe de governo, que é o primeiro-ministro, você precisa ter o parlamentar mais votado. E esse parlamentar mais votado vem do quê? Vem das eleições que a população escolhe os candidatos que o partido já escolheu. Então nós temos a escolha da escolha. E dentro desses partidos tem os grupos financiadores, que são pessoas que doam individualmente, através de empresas. É o pessoal interessado em financiar uma bandeira partidária para que tenha um máximo de representantes e possa usufruir dessa vitória. Então, nós temos a população por meio das eleições que vai escolher a escolha da escolha, ok? Então, o que é a monarquia? Para vocês entenderem e começarem a já raciocinar. O chefe de Estado, ele é representante de 100% da população. Então, e o chefe de Estado seria quem? O rei. Então nós temos o rei
como sendo um representante de 100% da população. 100% da população. E o que faz a chefia de Estado? Chefia de Estado, voltando aqui ao termo, ele representa seu povo no exterior, fiscaliza os três poderes e é guardião dos valores de uma nação. Então, o chefe de Estado pode derrubar o chefe de governo. E pode derrubar o parlamento. Então, o chefe de Estado pode derrubar ou dissolver o parlamento e o primeiro-ministro nos casos de má gestão ou incapacidade de gestão ou corrupção. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui uma situação extremamente interessante. Então, repetindo aqui que apagou, para ficar mais ainda fixado, o chefe de Estado pode derrubar ou dissolver o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e todo o parlamento, caso tenhamos impasse político, incapacidade na gestão ou corrupção. Então, se você for analisar friamente, essas funções são extremamente importantes. Essa definição é extremamente importante para dizer que nós podemos ter um chefe de governo, primeiro-ministro, da direita ou da esquerda. E o que a pessoa de esquerda quer? Quer que o governo possa, através de uma gestão responsável, atender às solicitações sociais, possa dar assistência aos pobres. É o que defende a esquerda. Logicamente que é uma coisa que defende a direita também. Mas a esquerda é muito marcada a isso. Nós não vamos entrar em mérito dizendo que a direita também quer isso e a esquerda também quer isso. Mas nós podemos dizer que a esquerda, ela fica mais preocupada com isso. Então, o que acontece? O rei, ele pode, com a força popular, derrubar um primeiro-ministro incompetente ou que esteja, por exemplo, tendo uma gestão incapaz, péssima, que realmente irrite o povo e não resolva nada, ou ele pode
tirar o chefe de governo no caso de uma corrupção. Então, por exemplo, o Lula saiu, a Dilma saiu e ficou o Temer. O Temer está lá. Se fosse a monarquia, já teria derrubado o parlamento, já teria derrubado o Temer, já teria feito novas eleições, assim como a esquerda pediu durante esse processo aí da crise econômica. Nós vimos esquerdistas pedindo que houvesse um novo pleito, até mesmo para uma nova chance para o Lula se candidatar. Não foi isso? Nós já vimos isso daí na imprensa. Mas para nós não interessa os motivos que a esquerda gostaria de ver uma nova eleição. Mas, se você for levar a ferro e fogo, estão certos, tanto a direita como a esquerda, de repente prover uma nova eleição para escolher um novo parlamento, porque esse parlamento atual está com credibilidade baixa ou abalada perante o povo. Então está acontecendo isso. Então está complicado. Então nós estamos vendo o Congresso sem legitimidade. Não está tendo legitimidade porque o povo não está apoiando o Congresso. Então, quando você pede a população, o apoio da população, você perde a sua legitimidade, que é a força popular. Então, aonde que se encaixa a minha pergunta? Será que o esquerdista pode defender a monarquia? Sim. Por quê? Porque a monarquia é o único sistema que vai atender a 100% da população. Não só a parte dos esquerdistas, como a parte dos direitistas. Ou mesmo, se você tiver um chefe de direita, um chefe de governo de direita, a esquerda não fica abandonada, porque o monarca não deixa a esquerda ficar abandonada, porque quando você escolhe um chefe de governo, ele se reporta a um partido e a grupos financiadores. Então, o que adianta, no caso de uma derrota da esquerda, ficar numa república onde a direita vai dar as cartas e vai fazer o que quiser e poderá massacrar a esquerda? Então, você tem aqui uma pessoa, né, o rei. Então, podemos dizer aqui que o rei ou imperador, depende do país, o imperador é um agente público ou chefe que não tem ligações partidárias, e nem econômicas com ninguém. Por que com ninguém? Porque não está, segundo a Constituição, vamos pegar aqui, segundo a Constituição Federal, não está na chefia de Estado a função de governar. Então é separado uma coisa da outra. Você separa a chefia de Estado, que é a força popular, né? A chefia de Estado, que é a força popular, e que ela vai exercer a sua moral em relação a quem está governando de uma forma isenta. Então você tem um juiz, você tem uma pessoa que vai defender a população como um todo. E a esquerda e a direita são favorecidas, porque caso um perder, qualquer um que perder a eleição vai ter o monarca para dar um equilíbrio. Então, ele
Pode, por exemplo, um congresso ser totalmente de direita e ter um chefe de governo de direita, e você tem aqui 100% da população sendo representada pela chefia de Estado, que não vai deixar ser nenhum dos lados massacrados. Você então evita, vamos dizer assim, um massacre. Então, a monarquia evitará um massacre do lado que perder a eleição. Ok? Então podemos dizer que a monarquia, ela se adequa à esquerda e à direita. Você pode ter uma monarquia esquerdista? Pode. Então, quem são as monarquias esquerdistas? Uma delas é a Suécia. Suécia é uma monarquia de esquerda e funciona perfeitamente. O monarca, ele faz com que a população seja bem assistida na parte que a esquerda mais procura, que é a assistência social, os direitos, a igualdade, parará, parará, parará. As coisas da esquerda, né? As coisas da esquerda são respeitadas pelo chefe de Estado, que é o rei ou o imperador. Então, pode sim nós termos uma chefia de governo, tanto direita como de esquerda. Então, nós podemos ter uma monarquia de esquerda e uma monarquia de direita. Então, é o meio melhor para você representar a esquerda e a direita, sim, porque você consegue dar uma harmonia social e você, ao mesmo tempo, faz com que o dinheiro e o governo sejam bem fiscalizados. Então você tem uma fiscalização e vai evitar a corrupção. Porque se a direita tomasse o poder e fosse a origem do mensalão, a origem do petrolão, poderia ser a direita. O que acontece é que a esquerda estaria desamparada, assim como hoje a direita está desamparada. Mas no próximo pleito, numa próxima eleição, 2018, pode ser que a direita ela domine o cenário político. Então, a esquerda vai ficar desamparada. Então, para evitar ambos os lados sejam desamparados, é melhor uma monarquia constitucional. Então, aquele esquerdista que está defendendo a monarquia constitucional está correto, porque com certeza, em qualquer situação, em qualquer meio, ele vai garantir o quê? Ele vai garantir que os direitos dele possam ser defendidos, ao mesmo tempo ele vai dar eficiência ao governo, porque se caso o chefe de governo for um corrupto, seja ele de esquerda ou direita que for, ele poderá ser dissolvido. Então ele poderá ser dissolvido. Você pode eliminar o chefe de governo. E se o Congresso, por exemplo, for totalmente de direita e estiver corrompido e não representando a nação, porque o chefe, o rei, também vai exigir isenção do Congresso Nacional. Então ele vai exigir isenção do Congresso Nacional e vai fazer o quê? Que a lei, o STF, seja independente. A família imperial escolhe o STF. Entende? Então vamos fechar aqui com a seguinte mensagem. O STF será escolhido pelo
pelo rei. Ok? Então o STF será escolhido pelo rei, ele vai ser independente e aí a justiça vai funcionar. Então nós teremos um governo, uma chefia de governo, sendo de direita ou de esquerda, totalmente fiscalizadas pelo chefe de Estado, que é o rei. Ao mesmo tempo, ele pode também dissolver ou derrubar o parlamento para chamar novas eleições. Sendo esse Congresso de direita ou esquerda, porque nós sabemos muito bem que nós podemos ter aqui um Congresso de maioria de direita ou esquerda. Hoje a esquerda manda, mas o futuro a Deus pertence. De maioria de direita ou de esquerda. Hoje é maioria de esquerda. Amanhã pode ser maioria de direita. Então, para evitar essa instabilidade política, essa instabilidade que causa problemas econômicos gerais para a nação, o que acontece? Você tem um sistema estável, onde o chefe de Estado vai garantir que a legislação, o Congresso em si, o governo, o executivo, o legislativo e o STF, que é o judiciário, possa realmente funcionar. E aí se você tem isso, você tem estabilidade e tem prosperidade. Então, você tem as duas coisas quando você tem uma estabilidade política. Então, não é loucura um esquerdista apoiar a monarquia. Aliás, ele é muito inteligente em apoiar a monarquia, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, quem é o esquerdista que estiver realmente apoiando a monarquia, esse esquerdista é extremamente inteligente. Então, pessoal, eu acredito que eu pude passar para vocês aí realmente uma realidade do que poderia acontecer se a monarquia voltasse ao Brasil. Nós teríamos justiça entre a esquerda e a direita, não haveria um massacre entre esquerda e direita, teríamos um país mais estável, teríamos, com a estabilidade, um progresso econômico, que seria feito um planejamento a médio e longo prazo, porque a chefia de Estado garante os projetos. Quem garante os projetos não são os partidos, são a continuidade dos projetos. Os projetos continuam. Os projetos continuam para garantir as próximas gerações. Ao passo que, se nós fôssemos na República, os projetos não seriam continuados, seriam deturpados para uma próxima eleição. Então, a monarquia constitucional parlamentarista democrática, ela funciona na esquerda e na direita. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.